diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Você venha comigo até o meu reencontro com a Carol. Carol, maravilhoso. A gente se fala bastante, já nos encontramos outras vezes, mas aqui, neste espaço, primeira vez, foi em agosto de 2023. Exato. Estava até comentando aqui, tinha acabado de sair o documentário da Netflix. Você ainda estava tendo confiança de contar a sua história para o mundo, Exato. porque você tinha ficado bastante tempo fora. A gente está gravando em 2026. Não foram nem 3 anos ainda, mas sua vida mudou totalmente, né? Não tenha dúvidas. Mudou depois daquele documentário, porque quando eu contei a minha história também para o documentário, até ele ficar pronto, foram quase 2 anos. Ah, não sabia disso. O documentário demorou... Se não demorou 2 anos, foi um período desse, até ele ser construído por inteiro e ser lançado, entendeu? Então, a minha entrevista também vinha muito antes disso, e eu não tenho dúvidas que o lançamento do documentário e as minhas entrevistas iniciais, inclusive aqui eu fiz aqui, elas foram um divisor de águas para quem eu sou hoje, para a forma como eu contei a minha história, como eu pude contar a minha história, ser ouvida e transformar até sentar aqui de novo na sua frente. Tô mudada. Tá mudada, a gente tá falando fisicamente. Falei, eu tô mais velho, você tá ainda mais gata, a gente mudou mais. Eu tô um pouco mais magra, porque, gente, eu vou fazer um meme de antes e depois meu sentado nessa cadeira, assustador. Você trabalhava em banco. Sim, eu me lembro bancária. que a gente gravou às 7 da noite aqui, porque você tinha que vir do banco, você trabalhava e tudo mais ali no banco. Eu lembro que a gente até conversou o que você faria com esse universo da sua própria história. E você falava, não penso, minha vida profissional estava aqui. O que te fez? Mas era isso mesmo. Não era? Eu sei disso. Depois a gente se encontrou algumas vezes, a gente chegou a almoçar tal, com a Solange e tal. Mas assim, hoje você está vereadora de São Paulo. Estou vereadora. Que eu acho muito natural pessoas que passaram pelo que você passou, como já foi também o pai da Liana Friedenbach, a mãe e o pai do Ivisota. Tem outros também. Sim. Porque vocês viram, inclusive, a lei. Né? Vocês viveram. Mas o que te fez? Foram 10 anos quase. Não, 10 anos foi 2008. 15? Foram 15 anos até sair o documentário da Netflix. Sim, 15 anos. Você ficou 15 anos super low profile. Você tinha dado uma entrevista para a Vejinha. Foram algumas entrevistas pontuais, quando eu engravidei, Isso. quando o pessoal queria saber do meu casamento. Quando a minha vida realmente foram pontos de virada, quando a minha vida foi se transformando. E depois do documentário, é óbvio, né? Eu não tinha... Desde a minha primeira entrevista, que foi no Tica, quando eu sentei para fazer um podcast, eu não tinha nem rede social aberta, eu tinha uma rede social fechada, e aí eu lembro do Carioca falar, então, beleza, Carol, obrigada, tal, deixa aqui sua rede social. Eu falei, que rede social, gente? Eu não tenho isso aberto. E não é que eu fiquei no anonimato, nossa, eu não quero aparecer. Não, eu fui continuar vivendo a vida que eu já tinha, tá? Então, quando eu tive a oportunidade... Você era muito nova. Que Cláudio Manuel me procurou para fazer o documentário e contar a minha história, foram períodos diferentes da minha vida. Então, eu já não era mais aquela menina de 23 anos que tinha perdido sua filha. Eu estava diferente, eu já era uma mulher mais madura, mãe de mais 2 filhos, então, casada, já profissionalmente também mais consolidada. Até que o documentário foi um divisor de águas na minha vida, porque eu abri depois do resultado da entrevista de lá e da entrevista daqui, que bombou, assim, as pessoas queriam saber como eu estava, quem era eu. Eu falei, aí eu com a Ângela, que veio aqui comigo também. A Ângela que nos apresentou. Exato. Eu estava descendo a Angélica. Ela falou que era minha amiga. Ela me para na frente do McDonald's da Angélica e falou assim, eu adoro seu canal. Eu falei, muito obrigado. Ela falou assim, mas sabe quem você tem que entrevistar? Eu falei, quem? Ela falou, Ana Carolina. Eu falei, qual Ana Carolina? A mãe da Isabela Arandoni. Eu falei, bom, eu e todo mundo gostaria de entrevistar a Ana Carolina. Ela falou,
ela é uma grande amiga minha. Eu falei... Ela é madrinha do meu filho. 2 passos pra frente. Eu adoro você. Eu adoro. Ela me deu pra Califórnia. Era você que eu precisava. É Deus, é uma coisa de Deus. Ela que nos conecta. E nessa conexão, um beijo pra Ângela. Ela não estava aqui em São Paulo, por isso que ela não veio comigo. E aí a gente abriu a rede. Ela fez pra mim, eu nem sabia fazer. Lembra, a gente pôs aqui pela primeira vez. Assim, ela abriu a rede no outro dia, tanto que as pessoas falavam, não é ela não tem rede social. Até que eu tive que fazer um vídeo falando, não, realmente sou eu, tal. E dali, as coisas foram só crescendo, Beto. E não fui eu que fui atrás do que me aconteceu. As coisas foram vindo até mim e foi uma crescente. A minha voz começou a chegar em lugares que eu não imaginava. A palavra, a forma como eu pensava, como eu agi, como de comportamento desde que tudo me aconteceu. Então as pessoas começaram a se identificar com isso. E de algo que eu não fazia nem ideia, de verdade. Você não sabia que você era tão boa como influencer, no bom sentido da palavra. Exatamente. A pessoa falava, nossa, eu escutei aquilo que você falou, era o que eu precisava, salvou minha vida e tudo mais. Eu falei, caracas, onde eu tô chegando? Que eu nem imagino. Porque eu chamo vocês de vítimas vivas, ou como você fala, vítimas secundárias. Porque, assim, o que vocês passam, eu coloco você, a mãe da Lara Maria, todas as pessoas assim, que perdem filhos, maridos, esposas, de maneira mais trágica, mães que enterram filhos, pais, filhos que enterram mães, são dores dilacerantes que não adianta ninguém falar, eu sei o que você está passando. Você não sabe. Só quem está lá dentro sabe o que está passando. Por isso que eu entrevistei esses dias a delegada Amanda. Que ela veio aqui já. Adoro já veio ela, aqui. Já. E ela falou, Carol, quando eu conversei com você, eu sentia algo diferente. É normal. Porque eu conseguia explicar e você sabia. Foi a mesma coisa quando eu conversei com a Glória Pérez. A minha mãe teve essa sensação e eu tive. Ela sabe o que eu estou passando. Para ela eu posso explicar. Exatamente. Você pode tentar imaginar. Mas ela tem certeza. Eu posso me compadecer, eu posso me entristecer, empatia, mas assim, dizer que eu sei, eu não posso dizer que eu sei. E eu nem quero que você saiba. Não, então, exatamente, e ninguém quer. Só que quando você pega, e eu até estava falando sobre o caso do Rodrigo Castanheira, do Pedro Turra, que o que mais me angustiava na família do Rodrigo era a solidão do crime. No seguinte sentido, quando você chega e você encontra uma mãe que está entrando no crime agora, e você vira a projeção para ela do possível, do futuro, da vida, da possibilidade, daquele abraço ser total em construção entre vocês dois, porque vocês viveram, você viveu e vai viver sempre, ela está vivendo. No caso do Rodrigo Castanheira, aquele murro, aquela morte tão estúpida e tudo, deixou eles muito sozinhos, porque quem entende aquela morte tão estúpida? É um acidente, é o acaso, e daí você descobre que é um crime também. E eu falo da importância de vocês todos, nessa integração de vocês, do novo, para quem está chegando, porque alguém vai chegar. Sim. Então, isso é muito interessante, porque nós que não vivemos o crime, quando vocês falam, a gente entende que quem viveu o pior consegue sair dele. Então, eu não posso nem reclamar da minha vida. Sabe aquela coisa? Sim, não tenha dúvidas. Então, você passou a ser uma influência da vida e não da morte. Exatamente, e de transformação, porque a pessoa olha, a sensação que a pessoa tem quando ela olha pra mim e os comentários que acontecem é assim, caracas, você teve uma dor que nenhuma mãe deseja, a maior dor de uma mãe, de um ser humano, e você tá aqui. Então, assim, é aquele lance, eu não tenho o direito de reclamar da minha vida. Eu digo que não, que cada um tem a sua dor, tá vivendo o seu sentimento e tudo mais, e cada um tem que passar por aquilo. Mas em março de 24, quando isso se tornou grande... Já tinha aberto o seu canal? Não tinha aberto o meu canal. Não, eu vou lá quando? Porque você sai vereadora... No meio do ano também. Em agosto só. Em agosto eu me saio candidata. Mas em 24 que eu fui? Em 24, acho. Porque a gente está em 26, foi em 2024, eu acho que foi a segunda entrevista sua, terceira. Foi uma das primeiras. Mas assim, em março, eu transformo isso e percebo que talvez aquela minha jornada no banco, ela tenha se encerrado e algo muito maior me chamava. E isso realmente foi vindo de encontro a mim, porque a minha rede foi crescendo muito, a expectativa, eu falei assim, não, agora eu acho que eu consigo trilhar uma nova jornada, de ajudar pessoas, e a política era muito longe também. Só que tudo
Eu lembro Beto, que a gente assim, conversava, foi você tudo falava assim, muito Beto, eu rápido. não penso nisso. Foi tudo muito rápido, Beto. Saí em 24, março, em abril, as propostas foram vindo diante de saber que eu não estava mais nesse lugar, e eu me filiei. Em agosto eu comecei a campanha, em outubro eu era a mulher mais bem votada da história, pro cargo. Então, assim, você entende que não fui eu que fui atrás disso? Tudo foi me acontecendo desde a procura do Cláudio Manuel. Você teve que nadar a favor do mar. Você Isso. teve que deixar a onda te levar e não ir contra. Exato. E tem um ponto importante que, assim, eu era muito reticente em relação à política. Isso era muito claro. Não, eu não ocupo esse lugar. E essa cadeira, e ouvi, e repito, em todas as entrevistas que eu tive a oportunidade de falar, essa cadeira, ela tá aqui, Beto. A gente tem eleição e a cadeira tá ali. Vai ficar desocupada. Quem vai ocupar? Você, com a sua essência, com o que você quer, com a sua crença, com o que você quer lutar e o que você entende. Porque, assim, tá cheio de gente apaixonada pela política e que quer ficar. Então, você tem que saber o lugar que você quer ocupar. E foi isso que me convenceu, essa frase que me convenceu a estar na política. Porque, óbvio, né? Você mais do que ninguém sabe do quanto existem os julgadores, os comentaristas e tudo mais. Está se aproveitando. Primeiro que, assim, eu não me aproveitei da história da minha filha, né? A história aconteceu. Você demorou 15 anos para falar disso. E segundo ponto, a história é minha. Quem tem que contar ela sou eu, não é uma outra pessoa. Então, se eu hoje entendo que as pessoas me veem como uma voz que pode representá-las, como proteger as crianças, como de proteção à mulher, por que não pode ser eu? Com base em quê? Eu me preparei, eu me capacitei. Eu não sou simplesmente uma figura que perdeu uma filha e se jogou. Porque eu tive oportunidades e convites em 2008. Nossa, lá já? Lá, as pessoas... 2008, 2009, né? Nossa, mas daí... A política, ela procura oportunidades, né? Então, eu recebi convites para me filiar a partidos políticos. Eu não sabia o que eu sei hoje, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Não, então, você ainda estava no luto mais dolorido. Total. Então, assim, não tinha nem acontecido o julgamento, se eu não me engano. Então, eu tinha 24, né? Quando ela morreu, eu tinha 23, uma semana depois eu fiz 24. Então, eu tinha 24 anos, quem era eu? Imagina que eu me via nesse lugar. Eu não era a mulher que falava lá, não era a mulher que fala hoje. Você tinha uma guerra inteira ainda pela frente. Então, assim, ficar nesse lugar de tranquilidade no meu trabalho, construindo a minha vida, a minha família, não foi nem algo que eu planejei. Foi acontecendo naturalmente. Eu conheci meu marido, namorei, a gente casou, planejamos os nossos filhos. E a minha vida foi continuando. Você foi construir uma vida antes. Sim. Você não construiu uma vida em cima da morte da sua contrário. Filha. Foram muitas batalhas. Eu lembro que quando você me contou que quando acabou, você ficou 6 meses na Califórnia, não foi? Essa necessidade, inclusive, de ir para um outro oceano. Exato. Não ficar no Atlântico, ir para o Pacífico. É uma questão de você se chorar com você mesma. Exato. E foi muito, viu? Foi lá que eu comecei a minha jornada de engordar também, porque foram 6 meses na Califórnia. Só no fast food? Não, porque a Califórnia tem... Não era nem o fast food, era compulsão alimentar, hoje eu entendo por isso. Depressão. Uma compulsão, um lugar que eu não queria ocupar. Eu saí daqui, o máximo que eu falava era My name is Carol, porque eu não sabia falar mais nada. Eu não sabia me comunicar com as pessoas. Eu fiquei durante 3 meses num certo... Não é que eu me isolei, mas eu não falava a língua, eu não tinha amigos, então eu ia da escola para casa e da casa para a escola. Era o que eu fazia. E o meu refúgio era comer. Eu ia numa lojinha brasileira que tinha lá do lado da minha casa e eu comia uma bono de doce de leite por dia. O que isso ia dar? Foram 10 quilos em 6 meses. Uau! Então, hoje eu entendo que aquilo era uma ansiedade, não sei se uma depressão profunda, mas algo. Foram muitos tempos de choro, porque era longe da minha família. Porque aqui, independente de qualquer coisa, eu tinha o meu trabalho, eu tinha minha família. Que qualquer aperto, eu estava ali. Lá não, eu estava longe. Bem longe. Naquela época era Nextel, não tinha nem vídeo. Então, assim, quem vê a pessoa hoje aqui sentada e falando dessa forma... não sabe tudo o que me aconteceu, tudo que eu vivi, tudo que eu senti, e só o que eu busquei para conseguir me transformar
só eu posso contar. Então é por isso que só eu posso contar minha história e estar nesse lugar hoje. Quando você veio aqui a primeira vez, lá em agosto de 2023, o canal não tinha um ano ainda, o canal. Olha que loucura. O canal tinha um ano, tinha acabado de fazer um ano. O canal, você vem... A sua entrevista entrou como a grande entrevista... Eu acho que é a segunda entrevista que eu dei. Não, então, mas assim, aqui foi a entrevista do aniversário do canal. Porque o canal foi dia 16 de agosto de 22 que eu abri. Você veio em agosto de 23. Foi no período porque o documentário saiu dia 17 de agosto de 23. Então, você veio na semana seguinte. Aí eu fui no Tica, se eu não me engano, 20 e pouquinho, e logo aqui, depois eu vim aqui. No dia seguinte, aqui. Você me lembra da sua preocupação muito forte com relação aos seus filhos. Sim. Porque você tinha medo da exposição dos dois, uma exposição ligada à morte de uma irmã, que o teu filho estava começando a entender que ele tinha tido uma irmã. Exatamente. Sua filha ainda era muito pequenininha, tinha 3 anos quando você veio aqui, uma coisa assim. 3 anos passaram, você se tornou uma pessoa conhecida. E ele 6, meu filho. Você virou uma vereadora mais votada da história de São Paulo. Do Brasil, Beto. Do Brasil? Para o cargo. Eu sou a mulher mais votada da história do Brasil para o cargo. Uau, parabéns mesmo. E eu sei que você é muito atuante. Desculpa, mas eu tenho que falar. Né? Deve, mas é lógico, essa faixa é sua e tem que dizer. E eu sei que eu te acompanho, eu sei que você vai à Câmara dos Vereadores, você trabalha de verdade. Bastante. Bastante. Política dá trabalho, desde que você tenha usado a política para trabalhar, né? Como estão seus filhos hoje com essa virada inteira de uma mãe? Como está o seu marido? E a dona Rosa, quando ela vai sentar aí me dar entrevista, que ela foge de mim? Posso te falar por que ela não veio? Porque ela disse que ela não tinha feito a unha. Eu falei, mãe, para. Você não vai nem dar entrevista. Mas quem sabe ela um dia a dona Rosa... Ela tem medo que eu ponha... Que você traga ela pra cá e ela venha com a unha aqui no... Agora você vai me dar entrevista. Eu sou louco para conversar com sua mãe. Não, eu tenho medo dela. Adoro ela. E ela... Tenho medo dela no microfone. A gente não faz ao vivo. Ela é a mulher do sincericídio. A gente não faz ao vivo. Não, se eu tô aqui, eu mando você cortar tudo. Minha mãe é sincera demais. Na vida. Ela falou aqui no meu ouvido. Ela falou. Isso foi o que, assim, não tem uma pessoa que não parou a minha mãe ou me parou para falar sobre essa frase que maravilhosa. Mas como é que estão? Vou falar dos seus filhos primeiro, depois seu marido. Maravilhosos, lindos. Mas com essa mudança eu vou te toda contar, da mãe. O Miguel tem eles são. O Miguel, eu brinco, né, Beto? Eu não sei se eu sei fazer muita coisa boa, mas filho bonito eu sei que eu capricho. Isabela, sabemos. Filho bom, filho bonito eu capricho. Uma coisa que ficou forte da nossa entrevista, que eu falei assim, graças a Deus ela te puxou, né? Lembra que eu falei isso? Mas eu tenho que confessar que ela nasceu a cara dele. Mas ela era a sua cara. E o seu cabelo. Ela se transformou, mas ela sim, nasceu a cara dele. Do mesmo jeito que meu filho hoje, que nasceu a cara do meu marido. O nome do meu marido é Vinícius e a gente chamava ele de... É um gato, por sinal. De Minícius. Era o Minícius, meu marido. Por que Minícius? Porque ele era a miniatura do Vinícius. Então ele era o Minícius. Filho, tá. Meu filho era o Vinícius e hoje ele também está muito diferente, ele tem mais traços meus, e isso também aconteceu com a Isabela. Então, assim, graças a Deus estão todos bem, mas todos, eu acho que lá na minha casa é um dia por vez, assim, se adaptando com tantas mudanças que vieram em tão pouco tempo. Porque, eu repito, sai um documentário, vira um sucesso, eu tenho que lidar com os sentimentos dos meus filhos, bloquear o conteúdo para que eles não assistam, informação chegando para o meu filho criando sentimentos, sensações em relação à irmã dele, descobrindo coisas, descobrindo um mundo que ele não sabia que existia. A minha filha, ela ainda não tem esse conhecimento mais profundo do que ele sabe. Eu passei por problemas dele me ligar enquanto eu estava fora para eu voltar para casa porque o pai dele ia fazer mal para ele. Tudo aquilo que eu previ, que eu não queria passar, que eu tentei prever, ele aconteceu. Ele ficou com medo do pai por conta da Isabela ter sido morta pelo pai? Pelo pai, E isso era algo que eu e meu marido, a gente conversava muito, e eu tinha esse receio, porque ele não... Nossa, como é que foi pro teu marido? Terrível. Terrível. Meu marido chorava. Meu marido chorava. Ele é um grande pai, eu conheci o seu marido. Sim, um grande pai, assim, os meus filhos são apaixonados pelo meu marido. E eu acho isso muito bonito. Então, quando tudo isso aconteceu, aquilo que a gente tentou evitar, acontece, é como se um buraco se abrisse, né? O mundo cai.
E aí é óbvio, muita terapia, trabalhando isso com eles. Aí vem a mudança minha de carreira, avassaladora. Mas eu quero saber uma coisa. Ele está hoje com o pai, ele não tem mais esse medo? Ele entendeu que isso não vai acontecer? Foi uma noite. Tá. O meu marido, eu estava fora, né? Eu estava numa confraternização de final de ano com as minhas amigas. E ele me liga e fala isso. Eu falei, o que aconteceu? Eu não estava nem de carro, que eu tinha ido de carona. E aí saí correndo, fui para casa, mas conversei com ele, a gente teve uma conversa muito profunda, porque hoje eu consigo ter um diálogo melhor com ele nesse sentido, né? De explicar, diferente de quando é menorzinho, que você vai usando palavras lúdicas para tentar explicar um exemplo. Hoje não, hoje eu consigo sentar e ter uma conversa mais aberta com ele. Hoje ele está com 8 anos? 9. 9 anos. Esse então, ano ele faz 10. Ele já sabe... Nossa, não, então... Não, hoje ele já tem uma consciência absurda. Isso foi lá, logo tá. 23, né? Foi dezembro de 23. E a menina está, então, com 6? 6. Ela fez 6 agora anos. Em fevereiro. E aí, você estava contando, daí vem toda essa transformação para ele... Transformação de ser vereadora, campanha, estar o tempo todo fora de casa. Porque Não, de te pararem na rua. Vamos dizer para ele... Ele perguntava, por que você quer tirar foto com a minha mãe? Então, é exatamente isso. Por que você quer tirar foto com a minha mãe? Então, eles não conseguem entender, e acho que isso hoje ainda é nítido, o tamanho da irmã deles. O que aconteceu com a história. Eles não têm essa dimensão. E isso, eu trago sempre essa referência porque, assim, ó, eu escutei uma vez uma entrevista com o filho da Luciana Gimenez, com o Mick Jagger, e o repórter falou assim, como é que é ser pai? Como é que é ser filho do Mick Jagger? Ele falou, normal, eu só sei ser filho do Mick Jagger. Não tem como, não tem outro pai. Eu não sei o que é ter outro Quer pai. dizer, Não, mas assim, ele é filho de um cara que é extremamente famoso, conhecido, um ícone. E ele só tem esse pai, ele só sabe viver essa vida, entendeu? E o meu filho, ele nasceu com a mãe dele sem ser isso, então ele não faz... E ele é irmão da Isabela. E ele é irmão saber. Que ele não sabe nem quem é. Que as pessoas... Hoje ele já sabe. Não, ele sabe, mas eu acho, Beto, ainda sinceramente, que ele não tem dimensão da proporção que a história da irmã dele tem. Porque ele cresceu, ele não viveu a história. Então, ele entrou num ambiente, anos depois, de algo sossegado. Ele vive uma vida 12/8, uma vida tranquila, com uma mãe bancária, com uma mãe que bate ponto, com uma mãe que tem horários. E, de repente... Tá em água aqui. O rosto da irmã dele e da mãe dele tá em todos os jornais, tá em todas as televisões, eu tô em todas as televisões. De repente, todo mundo me para na rua, me tira foto e fala assim, como assim minha mãe é famosa? O que você quer tirar foto? A Maria Fernanda perguntou pra uma moça uma vez, o que você quer tirar foto com a minha mãe? Por quê? Porque eles não têm dimensão do tamanho dessa história. Eles sabem da história da irmã deles, que a irmã deles caiu, o Miguel sabe... Eu nunca me aprofundei na história do pai, né? Para não chegar nesse lugar. Mas ele sabe que ela caiu do prédio, que cortou a rede. Ele sabe alguns detalhes. E os que eu achei que naquele momento da idade dele, com 6, ele não precisaria saber. E isso em terapia também, como quando eu contei para ele... Eles lidam bem. Aí vem a vereadora, vem uma campanha... Só uma coisa do Miguel, ele tem 10 anos, toda criança... 9, ele faz 10 em maio. Tá chegando, minha filha, vamos entender. Eu sempre brinco assim, deixa com 9 mesmo, porque se ele tem 9, eu já tô com um ano pra frente. Mas 9 anos, hoje em dia as crianças são super antenadas, com tudo mais e tal. Ele não pesquisa? Não. Ele não pesquisa porque não quer ou você não deixa? Eu acho que ele... A história que eu contei pra ele e as dúvidas que ele foi tirando depois... Foram o suficiente. Ele não deu na Netflix para ver o documentário? Não, porque eu bloqueei. Eu bloqueei o conteúdo na Netflix da minha casa. Entendi. Mas uma hora... Não, então, uma hora ele vai ver essa entrevista, natural. Uma hora ele vai ver. Mas na hora mais certa, é isso? Quando a mente dele, não de uma criança, talvez de um adolescente, já saiba o que é a essência de um pai, já saiba o que é uma convivência, já saiba o que é um vínculo familiar, já saiba, ele tem uma estrutura, talvez mesmo na adolescência, talvez ninguém está preparado... Tem um colchão de proteção. Para uma estrutura psicológica, mas ele tem um colchão de proteção para, se ele cair, todos nós estarmos preparados para receber essa queda, entendeu? Porque ele vai descobrir muita coisa. Ele vai descobrir não só que a irmã dele está morta, da maneira que morreu, e que os autores estão soltos.
Então, ele vai descobrir. Hoje ele não tem noção. Ele vai descobrir muitas coisas. Muitas coisas. Isso ali pode virar um conflito, pode virar uma virada. Porque ele pode ter raiva da sociedade, pode ter raiva da sociedade, mas isso pode transformar ele numa pessoa que queira mudar a sociedade. A sociedade pode interferir em um emprego, pode transferir na carreira. E ele diz pra mim, Beto, ele já me falou várias vezes, mãe, eu sinto muitas saudades da Isabela. Você me contou isso da outra vez, é tão bonitinho. E isso é recorrente, tá? Não foi de lá. E eu falo assim... Ele era parecido com ela, não? Sim. Ele ainda tá? Porque você mostrou uma foto dele lá atrás. Eu te mostro. Aí eu te pergunto, como ele pode sentir saudades de algo que ele não viveu, Beto? Isso ele falava antes do documentário. Sim. Você me contou isso aqui na primeira entrevista. E isso é até hoje. Eu sinto falta daquilo, eu sinto falta disso, eu sinto falta... Aí eu falo... Você tem fotos da Isabela na sua casa? Tenho. Para ele ver, assim, porta-retrato? Para ele entender que ela está aqui? Tenho, porque assim... E eu repito, ele sabe que ele tem uma irmã. Para eles sabem da história da irmã, que a irmã morreu, que a irmã virou estrelinha e tudo mais. E a vida deles é essa. Eles não vêm como alguém que vem de fora e fala, nossa, olha a sua história e tal. Eles estão dentro. Eles não são a história, eles não estavam lá, mas hoje eles estão dentro dela. E aí você vai para o mundo da política, que te exige também muito tempo. Mas assim, como é que eles estão lidando com isso também? Quando acabou a campanha, ele perguntou se eu podia não ser mais vereadora. E isso para uma mãe, Beto, Meu assim, Deus do céu. Por mais que, óbvio, que eu fiquei orgulhosa de mim, eu estava com muita sede daquilo, né? Fui para uma campanha sem saber como era, e isso para uma mãe pesa demais. Isso para uma mãe pesa demais e pesa até hoje. Então, você me vê quando eu tenho que viajar. Então, tudo hoje eu tenho que trabalhar muito na cabecinha deles, muita terapia, muita construção de como fazer da melhor forma, por mais que a gente nunca faça. Então, por exemplo, hoje eu tenho... A Maria Fernanda começou a sofrer demais com as minhas viagens. Eu viajar, mesmo que eu fosse num dia, voltava no outro, ela sofria para dormir, ela chorava demais. Então, na terapia, a gente foi construindo... Eles fazem terapia, isso é ótimo. Os dois fazem terapia. Mas não porque passem por um problema, não, mas eu acho que é da vida. Que terapia... Muitas vezes as não pessoas procuram por causa de um problema. Mas terapia é uma construção da nossa persona. É você se entender. Você não precisa ter um problema. Até porque quando vier o problema, se você já estiver em terapia, você resolve o problema mais fácil. Exatamente. Eu digo que devia ser lei, doutora, que agora você está na política. Vamos fazer uma lei que todo mundo tem que fazer terapia até os 30 anos, obrigatório. Se a gente conseguisse com que toda a sociedade fizesse terapia até os 30 anos, a gente teria uma outra sociedade completa. Eu acho. Terapia te faz entender o outro, se entender, ter limites, ter desejos, Eu acho que diz muito mais sobre você, né? Porque é você compreender que coisas, quantas vezes, e aí tendo esse diálogo com você agora, quantas vezes você tinha certeza de algo assim, ó, eu sou isso mesmo, e eu sou assim. E não vou mudar. E não vou mudar, parece Dona Rosa, e não vou mudar, porque eu já tô velha, e eu cresci assim. E você percebe que fala, cara, o mundo não é assim. As pessoas não são assim. O que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. O que eu encaro como uma força, a outra encara como uma derrota. E as pessoas são diferentes e você entender essa diferença é muito legal. Então, eles estão nisso e eu tenho feito a construção agora, junto até com meu marido, sobre as minhas ausências, sobre a minha viagem. Que para o meu marido também não é fácil. Mas você falou do teu marido. A gente está falando dos filhos, que deve ser, mas teu marido também... É uma batalha e de muito diálogo. Até porque como os seus filhos são irmãos da Isabela. O seu marido, ele é mais distante. Ele é seu marido, te ama, mas ele é o padrasto. Não que o padrasto, mas ele é assim, ele é do núcleo. Esse vínculo ele não pertence. Do ovo, ele tá na clara, não tá na gema. Então, ele não pertence a esse meio. E eu repito, se ele fosse um namorado meu da época, que tivesse conhecido e participado, não foi. Então ele veio anos depois. Eles veio anos depois de uma história que já tinha acontecido. E de uma história que com certeza ele conhecia. Porque é impossível ser brasileiro e não conhecer foram muitos desafios para o meu marido também. Sim. De assumir um BO
tipo, de pegar uma mulher que tem uma história difícil, uma história impactante, como é que ele lida com isso, o que ele faz, como é que ele faz? O que eu faço? Onde eu estou aqui? Aí voltamos, aí vem toda a construção do que está acontecendo hoje e lidar com os sentimentos das crianças, com a minha ausência um pouco maior. E eu procuro hoje estar presente o tempo todo na vida deles, mas isso é impossível. Quantas vezes eu não cheguei, saí, eles estavam dormindo, cheguei, eles estavam dormindo. Então, eu tenho construído com a minha filha essa ausência, né, dessa viagem. Então, a gente construiu um jardim florido, nós duas. O meu marido construiu a base com ela, que foi o vaso. Eu construí junto com ela as flores desse jardim, numerando. Então, cada flor tem o número de quantos dias eu vou ficar fora, porque quando eu voltar, esse jardim precisa estar florido. E legal. é uma forma... Isso foi ideia de quem? Da terapeuta. Muito boa ideia. Então foi muito bom, porque eu também não sabia lidar e explicar para ela que eu preciso fazer isso. Só que eu mostro para eles, por mais que eu sinta, né, muito isso, eu tento mostrar para eles a importância do meu trabalho. O quanto eu me sinto feliz nesse lugar. O quanto as pessoas, a mamãe está conseguindo ajudar pessoas. Então isso para mim é muito gratificante e eu preciso mostrar a importância para eles. E que eu estar nesse lugar, eles não deixaram de ocupar o deles, entendeu? Eles têm o lugar deles, a mãe deles, e eu nunca vou deixar de ser, nunca vou abandonar. Então, por mais que a gente brinca, né? A rede social não mostra nada da nossa vida, não. Nada. Então, são muitos pratinhos, muitas coisas que giram em torno de um dia de uma mãe, de uma vereadora, de uma mulher que passou por uma tragédia. De minha esposa. Você tem também seu marido? De também filha. de tudo. Porque a minha mãe fica falando, eu também não consigo mais falar com você. De amigos, a gente tem todos... Não, as minhas amigas ficam, daqui a pouco você sai do grupo. E aí você percebe também que por mais que sejam brincadeiras, daqui a pouco você sai do grupo. A minha mãe fala, eu não consigo mais ter acesso a você. Ao meu marido, olha, a gente precisa ter um tempo aqui, as crianças chorando. Você entende a culpa que vai vindo, a cobrança que vai vindo, a cobrança do trabalho, a cobrança do pessoal, a cobrança do... Você está fazendo terapia? Tem que fazer, né? Como é que eu vou sobreviver? Você está até com a caneca, vai fazer terapia, você viu aqui? Gente, eu preciso de uma foto aqui dessa. É a minha frase, vai fazer terapia. Então eles transformaram em caneca e tudo. Eu falo de terapia o tempo inteiro. Eu acho que todo mundo deveria fazer. Então, que bom, porque você precisa... Eu vou entrar nessa jornada com você. Todo mundo tem que fazer. Que é muito interessante o que você está falando, que você não é uma só... Vamos supor, se você fosse uma executiva do banco, você está trabalhando, né? Mas você está trabalhando para ganhar dinheiro, para até um dia se aposentar. O que você está me contando é que hoje a sua vida virou uma vocação. Exato. E é diferente. É diferente porque você tem... O seu intuito de entrar na política foi para quê? Transformar vidas. E eu sei, hoje, principalmente, era uma expectativa, né? Quando eu fui eleita. E hoje eu sei que através da política bem feita, da política com compromisso, e isso aqui que eu tô falando para você não é um papo de política, tá? De parlamentar, ela transforma vidas. Como que está transformando? Como que é? Como que se transforma? É você ter acesso de poder ajudar uma pessoa a estar num lugar onde ela já deveria estar e ela não precisaria de você. Onde deveria ser o básico e o trivial. Acesso à saúde, acesso à educação. Você construir uma base sólida na educação. Você trazer a informação. Você conseguir ajudar uma pessoa a transformar a vida dela, a ter acesso a alguma coisa. A conseguir colocar projetos, aprovar projetos que vão trazer consciência para as pessoas, que vão trabalhar numa base social. Então, são tantas ferramentas e, óbvio, né, Beto, aqui hoje, estando no município de São Paulo, isso é limitado no que a gente pode fazer. É cobrando um serviço que ele tem que ser feito. Porque o papel do vereador é o quê? Ser fiscalizador dos serviços da cidade. E é isso que a gente tem que fazer, porque a gente sabe que existe o serviço. Só que muitas vezes ele não é cumprido. Então, qual que é o meu papel?
Ele existe. É igual a gente entra... Não sei se a gente vai entrar nesse tema, mas a gente pode ser bem breve. Quando a gente fala do feminicídio. Sim, temos que falar. Quando a gente fala do tema de feminicídio... Que é um tema que você abraçou bastante forte. Muito. A proteção da criança... Que é crime, você abraçou forte. Ali, a proteção da criança e o feminicídio mais... Eu abracei porque eles chegaram aqui. Eu falei, então vem. Primeiro, que assim, a violência contra a criança, não preciso nem perguntar por quê. Você não tira uma mãe. Não, você não Muitas vezes, essa criança que sofre a violência dentro de casa, existe uma mulher que já está sofrendo violência, tá? Óbvio que muitas mulheres, infelizmente, muitas mães também são as que agridem os seus filhos, e aí a gente entra numa pauta muito maior. Mas eu digo o seguinte, o feminicídio. Hoje, analisando todo esse histórico que está crescendo, a gente começa um ano... Essa doença da sociedade... A sociedade está doente. Eu tenho medo de falar doença, que a doença você pode dar um remédio, até que pode ser. Mas eu não sei. Mas algumas doenças são crônicas, né? Esse mal estabelecido e que só cresce. E aí eu te falo o seguinte. Não faltam leis de proteção à mulher, Beto. Concordo. O Brasil tem muitas leis e leis boas. Leis boas. Tem que pôr em prática. O que a gente... Onde é que o combo está faltando? Do legislativo, do executivo, do judiciário? Onde é que tá falhando? E é isso que a gente tem que trazer para a mesa. Não é quando a gente vê tantas mães que hoje eu vejo que são mães do feminicídio, né? A gente precisa de lei. Não, a gente não precisa de lei. A gente precisa do cumprimento da lei. Porque quando um agressor, um abusador, ele vai para cima, ele tem certeza da impunidade. Ele tem certeza que ele vai ficar 5 anos. Então, e vai sair. E aquilo que ele não queria que acontecesse, que é a mulher morta, ele conseguiu. Não, e Carol, sabe o que eu tenho dito? Eu trabalho com isso literalmente todos os dias. E eu tenho falado muito dessa parte da impunidade. Não é uma impunidade, existe uma punidade. A gente pode não concordar que a pessoa não fica... Eu acho, tinha uma PEC até, que eu acho que era a PEC Isabela Nardoni, que era, não sei, andou isso? Tá lá tentando. Porque eu acho super importante que a pessoa cumpra... A lei na sua totalidade. Mas isso para crimes hediondos. Para mim, qualquer crime já é um avanço. Tá. Mas tudo bem, se você conseguir fazer estupradores, assassinos ficarem e cumprirem a sua pena na sua totalidade, você vai tirar da sociedade monstros que tendem a voltar a fazer o seu exercício. Sim. Não estou nem falando de pessoas que foi uma coisa específica. Estou falando assim, o maníaco do parque vai sair daqui 2 anos. Estupradores saem da cadeia. E ele com bom comportamento, hein? Né? Pedófilos saem da cadeia. Agora o Lindenberg também pediu remissão de pena. É um direito. E eu acho um horror. Mas onde está esse direito? Não, é um direito da lei. A partir do momento que você comete um crime, você perdeu seus direitos. Para mim, é isso. Mas é um direito que ele tem na lei. Sim. Então temos que mudar a lei. Temos que transformar. Essa lei... Porque eu repito, não é que não temos leis. Temos brechas... Mas existe o que eu quero dizer da impunidade, é o seguinte, ela é uma impunidade mais ou menos, porque, vamos supor, muitos dos feminicidas não são criminosos de carreira, de profissão. Porque se você é um bandido de profissão, você sai de casa todo dia sabendo que pode ser preso. Só que ir para a cadeia... Ele é um MBA da vida, vira um subida de carreira, lá você vai fazer um network, vai sair de uma facção para... Beleza, você já sabe, o risco existe. Só que você vê os feminicidas, que eles eles se sentem descoroados do seu poder de homem em branco, cis, ou negro mesmo, mas assim, homem cis, heterossexual, dono da matilha, como eles se chamam de macho alfa, igual esse coronel que matou a PM Gisele, segundo a polícia, que eles não têm a cadeia como fim. E quando ele fala, que nem esse cara que falou agora, que ele falou para a mulher, eu vou ficar 30 anos na cadeia, mas você vai queimar no inferno, essas pessoas não sabem que é uma hora na cadeia. Eles vão ficar 8 anos, gente, é muito tempo, 10 anos da tua vida, dentro da cadeia. Se você me colocar, você vai lá que eu acho que meu coração desliga na mesma hora. Eu não aguento 1 minuto. Então você tem uma punida, não é todo impune. Só que as pessoas acham que assim, 5 anos é foda, se eu fico 10 anos... Mas as pessoas têm que começar a ter, inclusive, consciência do que significa. É que assim, ó, cadeia, quando eu... Pelo menos no Brasil, né?
Então, mas assim, é difícil? É. 1 ano, 3 meses, 6 meses. Mas pensa o seguinte, Beto, quando você diz assim, 8 anos é muito tempo. Não, para quem não é bandido. Para quem não entendeu o tempo da vida. Tudo bem, mas ele vai ficar... Eu não vou pegar nem caso de feminicida, tá bom? Vamos lá, vamos pegar o meu caso, que sobre ele eu posso falar. São 18 anos esse ano, agora dia 29 de março, que a minha filha se foi. 18 anos que eu tenho que viver com uma dor profunda, que eu transformei, que hoje eu consigo vir aqui falar com você de uma forma diferente, mas ela existe, ela tá aqui. Hoje eu entendo que, diante da história da minha filha, eu preciso lembrar ela todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Eu tô aqui hoje contando uma história pra você. Então, até hoje, quando eu faço uma palestra, eu tenho que contar minha história. Então, eu tenho que contar minha história. Até para entender por que você tá aqui hoje. Exato. Qual que é o papel... Aí eu te falo, caracas, nossa, 18 anos, muito tempo, né, Beto? Pra mim... Foi ontem. Antes de ontem, né? Porque ontem é muito... Antes de ontem, foi... tão... eu tenho cenas e memórias com ela de coisas que eu vivi que são latentes. Iguais às que eu vivi com os meus filhos ontem à noite. São latentes, e eu lembro disso e tal. Aí você fala assim... Ele ficou 15 anos, 16 anos preso, ela 15 anos preso. Isso é pouco. Eu acho pouquíssimo. Por mim, Qual que é a relativização de... Nem sei se existe essa palavra. Entre justiça e não ter justiça, e muito tempo e pouco tempo. Concordo 100%, mas o que eu quero dizer é o seguinte... No caso, por exemplo, do feminicida, que vai matar e ele acha que a cadeia vai ser... Eu acho que no gelado da cadeia, vai ser a casa dele. Ele dorme em paz, tá? Porque a mulher morreu e a última visão que ela teve da vida foi ele. E é o que ele quer. Que é aquela saia de circulação. Só que o feminicida, nesse caso, eu acho que existem... muitas outras coisas, por exemplo, não pode ter visita íntima, e feminicida tem, porque eles começam a ter novas namoradas, não tem semiaberto, não tem saidinha, hoje está mais complexo de você ter, o tempo de pena é maior, a penalidade... As coisas estão endurecendo. Estão melhores do que estavam há 10 anos. Menos piores. Menos piores. Bom, melhor do que melhor, menos pior. É o que nós queremos, é o que eu, Beto Ribeiro, eu adoraria que cada um cumprisse a pena lhe dada. E que a pena seja maior na sua possibilidade da penalidade ser. Então, eu vou pegar na Flávia Gonçalves. Carol, queria que ele não saísse de lá nunca mais. Eu adoraria prisão perpétua. Só que no Brasil não tem como ter prisão perpétua, vamos explicar, porque a cláusula pétrea teria que ter uma nova constituinte. Eu acho que isso vai ser muito complexo disso acontecer. Se, por exemplo, você aplicar para Ana Flávia Gonçalves, a totalidade da pena dela virou uma prisão perpétua. Ela pegou 80 anos. Sim. Entendeu? É isso que eu digo. Aumente a pena. Aí vamos pensar o seguinte, ó. Voltando para o meu caso. 32 anos de cadeia. Ele tinha 32. Ele saiu com quanto? 40 e pouco? Com mais 32. Ele sairia com 64. Um senhor. Já... Eu que estou chegando lá, daqui a pouco eu estou achando que está jovem. Porque eu estou com 50. Agora... Não, 50, mas que são 14 anos, Beto. É quase que ele ficou preso. Não, são concordo. 64. Ele saiu com 40 e pouquinhos. Não, ele saiu. E ele saiu bem. Saiu ele lá na academia, ótimo. eu me lembro que na academia me falavam que ele estava até com um tanquinho. Hoje eu não sei se está. Porque fica na academia, porque não tem nada para fazer, né? Então, saiu ótimo. Ele vive uma vida ótima. Ele vive uma vida de proteção, porque ele está o tempo todo se protegendo. E aí era o que eu ia dizer. Eu tenho que vir aqui falar todo dia sobre esse tempo. E eles querem o esquecimento, né? O sonho de todo autor de morte é que ele quer o direito da lei do esquecimento, que nunca vai ter. Porque senão você esquece da vítima. Por isso que eu tô aqui. Por isso que eu tô aqui. Por isso que eu não posso deixar nem a memória da minha filha ser esquecida e nem tantas outras histórias que são as que você conta aqui no seu programa, Beto. Sim. E o feminicídio, ele tem a maldade... E você está vendo como está ficando cada vez mais espetacularizado? Eles fazem para a câmera gravar? Fazem, porque é o seguinte, Beto, ó. A gente bateu esse papo rápido aqui antes de eu entrar. Falando de leis, falando de espetáculo. Cara, o cara me dá
60 socos na mulher dentro do elevador, ele quer ficar olhando aquela imagem de homem fodão. Olha ali o que eu fiz, olha o que eu fiz com ela. E para o outro homem. Para dentro desse Olha universo, como eu sou fodão. Ele se torna referência. Toda vez que dá um play, a mulher é agredida novamente. Ele pode assim, ter o prazer sexual vendo aquilo. E tem mais um ponto, Carol, vira a prova de que não foi tentativa de feminicídio. Porque o dos 60 socos no Rio Grande do Norte está denunciado como feminicídio, mas a possibilidade de na pronúncia cair e virar lesão corporal é muito grande. Porque ele para. E tudo eu acho, como eu acho que os menores de idade hoje que matam, eles têm a noção da lei, esses caras têm a noção da lei. E uma das coisas que eu acho que eu dou para você de política, eu peço, é que se você for para deputado federal, senador, se que a gente vai entrar, eu quero saber qual é o futuro, precisa endurecer a lei de lesão corporal. Sim. Ela precisa aí, assim, aí eu repito, existem as leis, elas precisam ser melhor trabalhadas. Tem penalidades altas. E aplicadas. Serem aplicadas. Entendeu? Porque a gente vinha falando aqui. Eu tava vindo pra cá, eu vi a notícia. A mulher tem 35 medidas protetivas. O cara seguiu ela e colocou fogo no carro dela. O filho começou a filmar. Graças a Deus, não aconteceu nada, eles conseguiram sair do carro, mas assim, o que a justiça está esperando? Ela virar uma estatística. Ela entrar na estatística de março. E como fazer? Porque eu gostei da ideia da tornozeleira ligada a um relógio. Eu tinha falado isso dias antes. A mulher, por exemplo, tem um relógio lá, um iWatch da vida, e o cara está com a tornozeleira. Se ele chegar perto, mas eu acho que vem no celular apitar. também. Ou no celular, ou no relógio, vai apitar para ela. Ela vai ter que chamar a polícia. Esse apitar não podia estar já chegando na polícia também? Então, hoje, por exemplo, tem alguns lugares... E o juiz não aqui é obrigado em São Paulo a dar, tem... né? Isso eu achei ruim. Eu acho que o juiz tinha que ser obrigado a colocar a tornozeleira. Fica para o juiz determinar se vai ou não colocar a tornozeleira. Esse é um outro ponto. O que eu acho importante é o seguinte, e aqui em São Paulo tem, né? Quando eu mesma entrei para ser vereadora, eu fui atrás das ferramentas, de conhecer ferramentas que eu mesma não conhecia na cidade. Então, assim, existe um aplicativo que... tem um aplicativo. Qual que é o nome desse aplicativo? Existe... eu vou pesquisar, eu tenho aqui o aplicativo, eu te falo. Até para você falar para o pessoal depois. Tem um aplicativo que ele não tem o nome. Então, ele coloca... Ele fica... É um SOS sem a pessoa saber que aquilo é um aplicativo de SOS. Isso, é mais ou menos isso. Eu não estou conseguindo encontrar o nome. Então, ele fica camuflado, que ela pode, em um clique, ela aciona já a nossa GCM. A GCM, eu vi uma coisa muito legal, de Lei Maria da Penha. A Guardiã Maria da Penha. Gente, eu achei aquilo tão incrível. Quando você tem um agressor na região, ela fica fazendo ronda. Ah, então... A Guardiã Maria da Penha fica fazendo ronda na região da casa da mulher. Se a mulher já tem uma medida protetiva... Isso em São Paulo. Você tem uma unidade mais próxima, que se ela apertar esse botão, ela chega logo, é isso? Eu não consegui Toma fazer. aqui. Não, o meu tá aqui. Posso pegar? Pode pegar, lógico. Pode levantar, daí se desfila para as pessoas verem. Tá máquina. E esse aplicativo só mulheres, claro, com medida protetiva. Eu sou uma jovem senhora, mas eu preciso usar óculos para ler. Não é isso? Hã? Só mulheres com medida protetiva que podem ter, né? Sim. Tipo, você não vai ter esse aplicativo. Você pode baixar, mas não vai adiantar nada. Ou é um SOS de mulher, ponto. Se a mulher não, você tem que ter uma denúncia, né? Você tem que ter uma denúncia, você tem que ter... Peraí. Por exemplo, uma mulher que está ouvindo agora, quem nunca denunciou o marido violento, mas que se ela baixar esse aplicativo e apertar, não vai adiantar nada para ela. Ela primeiro tem que ir à delegacia fazer um boletim de ocorrência, ela entrar no sistema. Na verdade, ela tem que ter uma denúncia contra ele, né? Não adianta eu. Por ele exemplo, não é para denunciar. Eu vivo com você hoje. Não é para chamar a polícia, é isso que eu quero dizer. Não é para chamar a polícia. É para chamar a polícia, mas para as pessoas que já têm a medida protetiva. Eu já ouvi Programa Guardiã, APP Mulher, ele chama mesmo. APP Mulher. Ó, eu vou te mostrar aqui. Isso só para a cidade de São Paulo. Existem outras cidades. Esse eu estou falando nossa, né? Fazendo igual essa. Eu acho isso interessante. Já. Isso eu não sabia que existia. Eles conseguem ver? Você vê para mim, por favor, esse aplicativo. SP Mulher Segura, é esse? É.
Ele é do município da cidade de São Paulo, não é do estado de São Paulo. Mulher segura. Nem para a grande São Paulo. É isso, SP Mulher Segura. Caramba, eu tinha que entrar no Apple Store. Tá aqui. Não. Quando você vai procurando, perguntando aqui. Pode ir. E essa é uma das coisas legais de serem feitas. Essa parte da tornozeleira que está sendo colocada, isso vai ser nacional. Esse aqui, isso vai ser... Qual que é? É esse mesmo, SP Mulher Segura. Esse daí. Que é o que o Saulo tinha falado. Tá. No caso agora da tornozeleira eletrônica, que vai estar ligado ao aplicativo do celular, isso, aquilo, tal, tudo mais, vai ser nacional. E vai. Mas o juiz tem que determinar. Não gostei disso. Mas assim, ó... Quer dizer, não foi sancionado ainda, não sei quando. Por exemplo, as pessoas falam, a medida protetiva não funciona. Não funciona se só tiver o papel. Mas assim, para quem quer matar, nada vai funcionar. Nem se você tiver um segurança na porta da sua casa. Pro homem que tem essa Você viu intenção... esse cara de novo? Esse cara que pegou, invadiu o portão do prédio. Ela mora num prédio. Ele entra com o carro, ele sai do carro com um revólver na mão, com um tambor de gasolina, sobe no elevador tranquilamente, vai na porta do apartamento, dá 20 tiros e ainda manda para a mulher: eu não consegui te matar hoje, uma coisa assim, eu estava com a gasolina, tá aqui, você vai queimar no inferno, eu vou pegar 30 anos de cadeia, mas você vai queimar no inferno. Ele quer. Aí eu te falo, Beto, onde também tá, e a gente precisa falar sobre esse tema, a responsabilidade social de quem está do lado. Você diz o quê? Da mãe, do amigo? Não, do vizinho. Ah, sim, total. De uma mãe, de um primo, de um amigo, de saber que aquela mulher sofre isso, porque muitas as pessoas falam, eu nem sabia. É que eu já ouvi. Eu ouvi, nossa, eles brigavam muito. Tá, aí ela morreu, aí você falou, olha, eu realmente ouvi, eles brigavam. E? Fez o quê? Aí uma vez só aconteceu num prédio que eu morava, eu liguei pra polícia. Então, no meu prédio também já aconteceu. Aí existem dois pontos. E avisei a síndica. Tá, existem 2 pontos também. Que eu já tive até de relatos de amigas minhas. Então, essa moça do meu prédio, essa mulher que foi agredida no meu prédio, veio a polícia, chamaram a polícia veio e ela não quis fazer a denúncia. O que a vizinha de baixo vai falar? Tá vendo? Aqui denunciou, tá vendo? Gosta de apanhar. Eu não vou mais me meter nisso. Não vou mais me meter nisso. No meu caso foi isso. E assim... E no dia seguinte eles estavam se beijando lá embaixo na garagem. O que acontece? As pessoas desistem da ajuda. Mas a mulher em violência, assim, ela tá viciada, gente. Relações tóxicas é que nem álcool. E assim... Gente, eu sei que é difícil, eu sei que é horrível, você denunciou, você viu que a pessoa está apanhando, que não é certo aquilo, igual o seu caso. Você viu, você sabe o que é certo e o que não é certo, você sabe que mulher nenhuma ninguém merece apanhar na vida. Aí no outro dia ela tá... Aí você desiste, fala, problema dela então, se ela gosta de apanhar... Né? Que é a primeira coisa que a gente fala. Sim. Eu, você, toda a sociedade toda. Acho que 2 semanas depois eles mudaram de lá. Então, um mês só. ela gosta então de apanhar. Então, aí você não sabe o ciclo que ela está vivendo. Então, assim, por mais difícil que seja, a gente não pode desistir. É óbvio que se você não vai se meter, catar nos cabelos dela e falar assim, acorda que você tá vivendo um relacionamento abusivo. Dependendo se você for muito íntimo, até não catar no cabelo, mas dar uma chacoalhada. Não, é brincadeira. Se minha sobrinha, eu vou chegar pra ela e falar assim, Rafaela, vem cá. Não, assim, é brincadeira pegar no cabelo, né? É o que eu digo assim, pega a chacoalha pra ver se volta pro lugar alguma coisa. Entendi. Mas assim, dar um chacoalho e falar assim, se você tiver a oportunidade de conversar. Porque às vezes, por mais óbvio que pareça pra você, pra quem tá dentro do problema, Beto, não é. Uma pergunta nesse sentido, desse universo que você trouxe. Por exemplo, quando aconteceu isso comigo, não tinha ainda uma lei que o síndico era obrigado, as pessoas eram obrigadas. Hoje, como é que é? Por exemplo, se fosse hoje, eu poderia ter ido à delegacia e eu ter aberto o boletim de ocorrência dessa briga? Na verdade, você pode fazer um boletim de ocorrência anônimo. Por exemplo, tem muitos vizinhos que não querem denunciar, não querem aparecer, porque ele é muito violento, porque ele pode me bater também. Você pode fazer uma denúncia anônima.
Tudo bem, mas daí vai virar um inquérito? Vai. Ela pode tirar hoje? A mulher hoje, porque tinha uma coisa muito forte, que a mulher ia lá... Ela pode tirar a abrir o denúncia. boletim de ocorrência. Agora... Mas não deveria não permitir mais retirar? Assim, se você fizer a denúncia... Aí eu não sei se isso sai. Porque eu sei que aí eu posso de me prédio informar. são obrigados. Hoje são obrigados. Isso no hospital também, o médico que percebe uma vítima de violência, ele é obrigado a fazer a denúncia. Mas então, daí o inquérito aberto vai ser um um processo. Digo o seguinte, ainda tem... Eu acho... Se for, tem que parar com isso. O médico, a mulher não consegue tirar essa denúncia. E ela, se ela vai lá, abre o boletim de ocorrência, ela pode ir lá? Não pode, gente. Isso é uma das coisas que tem que mudar. Olha, porque você vai inclusive entender que a mulher está com esse vício. Eu não sei se o nome disso é vício. Não. Eu não sei se o nome disso é vício. Eu acho que ela está em uma situação, em uma violência psicológica que ela não tem saída. Ela não encontra uma saída. E quando ela vai para a delegacia, da violência, porque o feminicídio, o Beto, ele não começa num soco e numa arma na cara. Não, até chegar na morte, ele teve primeiro atira essa roupa, vai. Eu não gosto de você assim, vai todo mundo te olhar. Segunda vez não, você é tira feia. Essa roupa. Não. Depois eu falo assim, para, você tá ridículo, tira essa roupa. Não, e tem Ele assim, vai crescendo. você é feia, você é burra, só eu vou ficar com você, ninguém vai te aguentar. E ela agradece a Deus por aquele monstro ainda. Por aquele amor, pelo menos né? aquilo Nossa, querer ela. Ele me quer, ele me ama, ele me protege. E quando ela vê, ela tá já na delegacia. Exatamente. Ou no hospital. Porque... Beto, essa é uma lei da Renata Abreu também, da deputada Renata Abreu, dos médicos serem obrigados, né, a fazer a denúncia e relatar. Por quê? Porque as mulheres não vão para a delegacia. Às vezes elas estão tão machucadas que o primeiro lugar que ela chega é o hospital. Sim, não, e ela também, assim, e o medo, né, até chegar... Nosso tempo está indo. Deixa eu perguntar uma coisa. Quais são os seus planos de... Né, você vai viajar ainda hoje, eu fiquei sabendo. Você vai... Planos, o que é? A gente está em ano eleitoral. Estou gravando com você em 2026. Você está como vereadora de São Paulo. Estou como vereadora, estou trabalhando para isso. Brasília é um desejo? Olha, eu acho que pode ser um desejo... eu fico brincando, né? O que eu quero ou o que querem para mim. Exatamente, tem os dois. É o que eu vou ou o que está vindo de encontro a mim também. Óbvio que muitas coisas têm sido faladas, negociadas e tratadas nesse meio, né? Porque quando a gente está em ano eleitoral, parece que o caos se instala. Total. Na verdade, assim... Termina uma campanha, começa outra. É isso que eu falo. Gente, eu nunca entendo. Porque acabou... Porque são dois anos, né? Dois anos. As municipais... Assim, eleição presidencial, para mim, é todo dia, desde a redemocratização. E, assim, existem propostas, existem construções, né, para algo maior que eu estou analisando, estou estruturando, porque existem os projetos que eu quero, né? E eles são grandes. Você pode falar quais são? Deixa com o projeto. Deixa. Você me conta um dia almoçando, eu tomando um vinho. Você vai saber em breve. Porque eu estruturo projetos grandes, né, para impactar muitas pessoas. Então, isso é algo que me move, hoje me move. E existe também, Beto, uma coisa que tem vindo de encontro a mim. E existe também uma estrutura da minha família. Que não sou só eu sozinha. Não sou só eu tomando decisão. Isso é a nossa parte maior da entrevista. Seus filhos, seu marido, não sou só eu tomando essa decisão. Afinal, meu filho não queria nem que eu fosse mais vereadora. Imagina se eu falo para ele que eu vou ser alguma deputada. E ele surta. Brasília. Mas as coisas estão sendo construídas e eu volto aqui para te contar. Tá bom. Prometo. Mas você vai ficar. Você descobriu que essa é uma vocação. A política é uma vocação sua. Eu confesso que quando as coisas começaram a tomar proporções e os resultados virem, né? Eu falei assim, cara, por que eu fiquei tanto tempo longe desse lugar? Isso é uma missão. Cada coisa tem o seu tempo e você não tinha ainda maturidade. Aí eu falo, mas Deus é tão poderoso que Ele faz tudo. Eu sou a favor de idades mínimas para muita coisa. Por exemplo, para juiz, eu acho que juiz tinha que ter no mínimo 35 anos. Eu acho que políticos tinham que ter idades mínimas. Não dá para ter político com 19, 20 anos, gente. Você não tem nada de conhecimento da vida. Presidente da República, eu acho que tem que ter 45.
Quanto mais velho você vai ficando, mais você vai entendendo que certas atitudes que você tomaria com 30, você não tomaria com 40. E você não vai tomar com 50. E eu acho que tem cargos... o Pedro está concordando com a gente. Não é? Tem cargos necessários, para mim, de uma maturidade. Não adianta falar assim... por exemplo, não tenho dúvida que qualquer vítima de crime, ou a vítima viva, ela tem um grau maior de responsabilidade com a vida, de olhar pela... Mas maturidade, de fato, é o tempo que te dá. Não é a prova. Não é o sofrimento da vida que vai te dar. O sofrimento da vida pode te deixar mais duro, mais racional, exato, mais observador, mas maturidade é o tempo. Não adianta, não vai rolar. Então eu acho que certos cargos você precisa ter o tempo a favor da sociedade. Não, foi exatamente o que a gente falou aqui. Eu tive convites lá atrás. Você com 23 anos, você 24... não estaria pensando, você está pensando hoje. Lógico que você não. Você precisa viver tudo aquilo. Até mesmo para trabalhar em banco, ter parado. Mundo corporativo, isso, aquilo, porque te dá a responsabilidade de meta. Mundo machista, o mundo, as coisas que eu vivi no banco. E é uma coisa assim, você tem meta, responsabilidade, obrigação, você tem entrega. Quando me perguntam do canal, por exemplo, do status do canal, eu falo assim, que tudo que eu vivi no meu mundo corporativo, nas coisas antes de eu aparecer na frente da câmera, é por isso, porque tem organização, método, meta, responsabilidade, entrega. Exatamente. Porque senão você não tem esse papo comigo. Não existe essa, tudo bem não ter vídeo hoje. Não, eu tenho uma responsabilidade, o público, eu já falei que e vai ser. A minha não tem discussão. Eu posso acordar com conjuntivite, mas o vídeo vai acontecer. Exatamente. Então, você traz toda essa sua responsabilidade que o mundo corporativo não, te você deu não tenha dúvidas, pro político. Não tenha dúvidas que a minha entrega hoje, e até a forma como eu trabalho, como as coisas funcionam com a minha equipe, o mundo corporativo traz muito diferente do que você começar numa jornada política. E você percebe as pessoas que tinham um outro tipo de profissão e entraram para a política e os que vêm de política de como carreira. É muito diferente. Então, eu acho que certas idades seriam interessantes para se ter, mas é uma questão... Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas vou pensar. Eu só sei que eu faço 42. Então, você já vai concordar comigo cada vez mais, porque a gente, depois dos 40... A gente vai mudando de uma coisa... Isso é fato, até porque a geração do jeito que está vindo... Pois é. Aí daqui a pouco a gente só pode ter um presidente com uns 70. Uma pergunta rápida, antes eu quero fazer mais uma para terminar. Você tem um filho, e eu digo que o machismo, a misoginia e o feminicida, ele nasce dentro da casa dele. Como é criar um futuro homem para a sociedade? Desafiador, e eu tenho entrado nessa batalha diariamente. Porque você sabe, né? A minha filha, apesar de mais nova e ser uma menina, ela é a mais agitada da casa. Então, ela tá aqui e tal, ela dá um tapa nele. Aí ela tá ali, vai e puxa o cabelo dele. Eu falo, cara, garota. Também, né? Aí eu falei, a hora que ele te bater, você vai chorar, porque ele é mais forte que você. Só que eu não vou admitir que ele bata em você. Então, mas também você não vai admitir que ela bata nele. Exatamente, eu não admito que você bata nele. Então, eu fico falando pra ele a importância de uma menina, a importância dele respeitar as meninas, a importância... E assim, diário, Beto. Não é que eu dei o recado hoje, eu não vou falar amanhã. E é diário que eu falo com ele. Acho que foi ontem, se eu não me engano. Eu saí da casa, fui jantar na casa da minha mãe, quando eu tava chegando na casa dela, tem uma calçada grande, a gente parou um carro mais distante, e ela passou correndo assim, meio que deu um empurrão nele para ela passar na frente dele correndo, e ele meio que fez um gesto, tipo, não sei se foi com o pé para chutar ou com a mão assim, meio que incitando, eu vou fazer, mas ela já tinha passado dele. Eu olhei para ele e falei assim, olha, eu não admito, eu não aceito, e eu não quero que você nem faça gestos de que você vai bater numa menina. Eu não quero que você pense nessa possibilidade. De algo que ele não fez, tá? Ele não fez. Eu não vou dizer que ali os dois brigando, ele nunca tenha dado um tapa nela ou algo do tipo. Mas é uma construção diária de valores. A gente sabe que as crianças brigam e outra, eu não estou o tempo todo com eles. É uma construção diária de valores, é algo que você tem que ficar reforçando. E se você não fizer, Beto,
esquece. Mostro para ele a importância do respeito que o pai dele tem comigo. De como é o nosso relacionamento em casa. Sim. Então, eu acho que a base, ela tá aí. E não é falar hoje e falar quando ele tiver 15 anos. É falar hoje, amanhã, depois. Estamos de olho. Até... A minha sobrinha, a gente fez esse exercício dentro de casa, porque minha mãe, eram 4 filhos, meu pai era o 4º filho, né? Minha mãe era dona da rainha do lar mesmo, assim, imagina. Então eu sempre falo que eu tive sempre grandes referências femininas, a partir da minha mãe, das minhas professoras. Eu tive chefes no mundo corporativo mulheres. Essa importância de você entender que a posição da mulher como de equidade e tal. E no meio disso tudo nasce uma menina, Rafaela. E a gente quis colocar para ela, todos nós, foi uma coisa da família, da importância de ela entender que, como mulher, ela tem que ser respeitada, ela não tem que baixar a cabeça, que ela tem todos os ideais. E ela foi bonitinha, porque ela agora vai fazer um intercâmbio pela USP, que ela está no Lago São Francisco, vai para o Porto. Achei fofo que ela me mandou uma mensagem falando assim: eu queria te agradecer porque você, a vida inteira, você sempre me mostrou que eu podia querer ser o que eu quisesse. Exatamente. E que não existia limite para mim. Exato. Eu achei lindo aquilo que ela me escreveu. Me emocionei. Assim, e isso é legal mesmo, você mostrar para meninos e meninas, o futuro é seu, com respeito, e ninguém pode dizer que não. E assim, Beto, isso a gente fala, não só homem e mulher, são todas as classes. Todas as classes. Seja LGBT, seja o racismo, seja a relação homem-mulher, respeito. São todas as classes, Beto, não importa o que a pessoa é. O que ela quer ser, não importa, a gente está falando de ser humano. Sim. E o ser humano precisa respeitar o ser humano. Se você não concorda com a opinião dele, se você não concorda com a ideologia dele, se você... Não importa. Você não precisa gostar de mim, se quiser me respeitar. Te respeitar. E ponto. E é isso, dentro de um projeto meu, também breve para a gente encerrar, do meu projeto do Silêncio que Grita, que fala da prevenção ao abuso sexual infantil, um recado que eu dou para muitos pais é o seguinte: as crianças, elas não têm que obedecer. As crianças têm que respeitar os adultos. Porque elas acham que o adulto é um chefe desde que ela nasce. Então, quer dizer, se ele mandar fazer algo que eu não quero... Eu sou obrigada a fazer. Eu tenho Boa que ideia. Obedecer. Mas eu não tenho. Eu tenho que me respeitar e eu tenho que respeitar ele. Eu não vou destratar ele, mas eu também não tenho que fazer o que ele quer. Boa. E uma outra coisa que você falou também, a observação, né? Observar quem você gosta. Quem você não conhece, ouviu o grito de socorro, chamar o alerta imediatamente. Mas vou pegar minha sobrinha de novo, porque ela é minha cunhada. Eu digo, estamos de olho. Eu falo para o namorado, chegou o namorado e falou assim: garoto, Tiago, que é um fofo, namorado. Falei, deixa eu falar, eu trabalho com crime, hein? Tô de olho em você, garoto, você não tem... Mas na brincadeira... Sim, que você mandou um recado. Qualquer coisa, assim, aqui não violão. Você não vai. Nesta casa você não vai se colocar. E eu acho que todo mundo também deveria proteger mais entre os seus. E entender que assim, não é aquela pessoa que fala assim: mas vai, o que você fez para ele te bater? Vai, mas ele nem bebe. Vai, que você está reclamando do quê? Mas também saiu com essa roupa, você queria que o cara não fizesse nada? Porque você ainda tem dentro das casas esse pensamento. Cultural. Vai sair assim, depois não reclama se passar a mão na tua bunda no metrô, hein? Vai falar que estão te estuprando, você está pedindo. Sabe essas coisas? Porque isso é real. É real. Opa, se isso é real. Mas essa coisa... Você falou a gente precisa de mais 3 episódios. Mas faremos mais. A Isabela, você falou da Isabela e tal. Vamos esperar 3 anos, né, para falar. Não, foram 2 anos e meio. Como é a saudade dela ainda? Beto. Ontem mesmo eu tava... Vamos fazer 18 anos que ela... você fala, eu tô no meu inferno astral também, saí de uma TPM, mas... Quando você faz aniversário? 5 de abril. 5 de abril, tá chegando. É tão surreal, porque tem dia que eu sento para falar, que eu acho que eu tô mais racional, e eu vou falar com você sem derramar uma lágrima. Mas ontem, inclusive, eu fui fazer um vídeo, eu tava com umas fotos dela assim, nossa.
Putz, é verdade. Foi dia 28 de março. 29 de março. A gente está gravando dia 19 de março. E eu também estava na construção, né? Como eu disse, eu estou indo viajar, estou indo fazer uma palestra fora. E nos ensaios de contar a palestra, né? Porque eu estruturei para que fosse algo da minha história mais profundo. Porque quando você começa a trabalhar com a palestra, né? Você tem um sentimento, uma dor para passar e como você passa a história e o final dela. Eu contei essa história tão profundamente nessa palestra, nesse ensaio, Beto, que em momentos assim que eu me arrepiava, que eu me via vivendo aquilo de novo. É como se eu me teletransportasse, assim, quando eu estava contando aquela história tão profunda para aquele lugar. Eu falei, meu Deus. Aí eu me fiz essa pergunta: como é que eu passei por tudo isso? Em que momento que isso se transformou e que eu sou o que eu sou hoje? Em que momento que eu aguentei passar por isso? Eu sei que teve toda uma jornada, Deus me ajudou, minha família me ajudou, a terapia me ajudou, mas... Por que esse fardo para mim? Como é que eu consegui tudo isso, gente? Eu não sei se... Aí eu te falo, se acontecesse alguma coisa com os meus filhos, acho que eu morreria. Aí você fala assim, não morreria. Como é que você morreria se eu sobrevivi? É tão maluco isso, mas é uma saudade, um negócio que às vezes entra. Não tem como dizer adeus. Não, nossa, Nem ele quer. entra de forma avassaladora. É um negócio que às vezes eu tenho que trabalhar até a respiração para conseguir. Você pensa nela, por exemplo... E tudo isso eu faço no off. Acho que nunca ninguém nem da minha equipe viu que tá comigo todo dia. Acho que nem meu marido. Jura? Porque eu tenho essa questão, tipo, para as pessoas não terem que ficar sofrendo com o meu sofrimento, eu vivo isso sozinha nesse momento, respiro e vou embora. É uma dor que você tá aí, você aprendeu a viver com ela. É igual a dor do meu joelho, sabe? Sei. Que dói todo dia e ele tá aqui doendo. Eu tenho então, lombar. Ela se acorda com ela, você dorme com ela, mas você vive com ela. Ela tá comigo. E óbvio, né, gente? Óbvio. Não tô comparando as dores, mas ela tá aqui. Eu aprendi a conviver com ela, lidar com ela. Tem algum dia que você não pensa na Isabela? Porque às vezes acontece da lombar, pegar a lombar. Eu tava com a Aru sábado, eu falei, nossa, Aru, passou a dor da minha lombar. Veio. Não, é óbvio, né? Dia assim que você não... que ela... Pode passar. Como a gente não pensa na nossa mãe todo dia? Não, e falo isso, não é que eu não pensar, não é que eu não pensar, eu esqueci. Mas assim, às vezes tem final de semana que eu tô tão envolvida com as crianças, que eu tô tão envolvida com tudo que acontece, que eu confesso que isso já aconteceu. Mas é que praticamente no trabalho, todos os dias eu falo do tema, né? Então, é interessante. Isso vai curando de uma certa forma. Mas tem dias que são... É terapêutico. A terapia te cura por você repetir a exaustão, tudo que você precisa falar. É pela palavra. Por isso que a terapia é tão importante. Você pensa assim... Hoje em dia, com essa coisa de inteligência artificial, o quanto é bom e quanto não é quando fazem assim, Isabela, hoje... Eu já vi fotos assim... eu não acredito, sabe? Porque essa semana eu fiz até um teste com a minha família. Coloquei minha filha lá, ela falou, eu quero ver uma foto minha grande. Aí fiz ela lá, com 20 anos. Linda, maravilhosa, mas... Tipo, sabe quando você não vê? Aí fiz minha mãe. Aí eu quero saber minha mãe quando estiver com 98 anos. Cara, a hora que veio a foto, veio minha avó. Sabia que vale a pena pegar uma foto nossa, criança, e falar, me põe com 50 anos, não, pra ver se ficaria eu. Aí o meu irmão falou assim, vamos pegar uma foto nossa e colocar na idade que a gente tem hoje, pra ver se ficou igual? Eu fiz uma do meu irmão, não ficou. Aí eu falei, eu acho que não é. Ficou nada a ver. Mas tem essa coisa assim de você olhar e falar... Eu fico muito pensando. Tem momentos que a Isabela estaria fazendo isso. Muito. Isso é muito, por exemplo, eu vou te dar um exemplo claro, que são coisas que eu não falo, mas eu penso, eu vivo e penso. Tem guardanapo aí para trazer para Tô aqui Carol? toda relenta. Que fala. A minha sobrinha, né, a Giovana, ela é mais velha, ela veio 4 meses antes da Isabela e ela se formou, né? Hoje ela é minha arquiteta. Inclusive eu tô Você tá numa obra com ela? Tentando fazer uma reforminha lá em casa e ela é minha arquiteta.
Aí, esses dias, a gente foi procurar um... Obrigada, meu amor. A gente foi procurar um revestimento lá. Porque a gente adora mudar o que não tá no projeto. E, sabe, eu vi ela conversando com o cara da loja. O vendedor da loja sobre revestimento. Olhando o conhecimento dela para aquilo. Eu fiquei olhando... Juro, de longe, assim... E aí eu te falo, são coisas que ninguém nem sabe, que eu vivo, eu comigo mesma. Olhei pra ela e falei, caracas, meu. Ontem mesmo eu tava dando mamar pra essa menina. Eu falava, ela cresceu, ela é uma profissional. E a minha filha não teve essa oportunidade. O que seria minha filha? Ela seria essa geração aí difícil de lidar? Ela seria uma geração... Nunca vou poder te responder. Ela foi o que ela tinha que ser com você. E eu acho que devem ser caminhos muito difíceis, mas eu espero que tenha. No teu caso, eu consigo ver um porquê de você ter passado tudo isso. Mas eu acho que também ao mesmo tempo que assim, dane-se esse porquê, dane-se, poderia ter sido, na verdade, uma outra jornada. Caramba, querido, vamos esperar 2 anos para gravar aqui. Não. Combinado? Eu volto em breve, só você me chamar. Eu chamo e eu vou lá no seu de novo lá também. Vamos falar de... papo. A gente fala de temas mais profundos dessa sociedade, desses... Que está doente demais, gente. Porque que tá perigosa, sabe o que eu queria? Perigosa, mais que doente, está perigosa. Eu desejo o maior sucesso para você, Beto, mas eu gostaria de falar assim para você, Beto. O canal vai acabar. Vai acabar. Mas é o meu sonho. Seu canal vai acabar porque você não tem mais história para contar. contar. Só vou poder falar de histórias clássicas, de crimes clássicos, de crimes do século XIX. E aí, quando eu chego aqui e a gente tem tanta conversa, eu falo, Beto, o seu canal, ele não vai acabar nunca. Espero que ele impeça. O que eu gosto muito do canal, que muita gente fala assim, graças ao canal me vi numa relação abusiva e estou saindo dela. Graças ao canal comecei a fazer terapia. Por isso que a gente precisa falar. 2 homens, um escreveu, falando assim, eu comecei a assistir ao canal, 3, na verdade. Eu comecei a assistir ao canal e eu me percebi um machista e estou fazendo terapia para deixar de ser. Isso maravilhoso. já salvou. Não. Eu estava no carnaval. Você salvou 3. No carnaval, que você saiba. Menina me pararam, um casal, me pararam ali no bloquinho, e ele falou, cara, preciso te agradecer uma coisa. Por causa do canal, eu virei um homem melhor, eu virei para namorar, mas é verdade, ele falou assim, mas você não faz ideia. Ele está começando a entender mulher agora. Então eu falei, olha que bom, já está desempenhando. E um menino que parou na academia, que ele falou, eu queria te agradecer porque por causa do canal eu nunca cometi um crime, nunca matei ninguém. Eu falei, não, pera um pouquinho, vamos passar um pouquinho, agora eu quero saber um pouquinho mais. Falei, como assim você nunca matou Esse comentário ninguém? É perigoso. Você teve desejo? Eu falei assim, já tive muito, mas eu entendi hoje. Eu falei, você entendeu que você não pode? Ele falou, entendeu? Eu falei, você pode até desejar o mal pro outro. Você está dentro da sua casa? Matar. Sim. Entendemos? Eu falei para ele. Mas será para ele também não desejar o mal, porque vai voltar contra ele? Não, mas eu digo, você pode desejar até que a pessoa morra, eu quero que ele morra, mas você não pode ir lá ser o agente da morte. Sim. Eu falei, nossa, o menino falou, eu levei até um susto. Eu falei, ops. Ô Beto, mas você percebe que com isso, com o seu trabalho, com o meu trabalho, que é isso que eu recebo diariamente, que foi quando eu comecei, era assim, você salvou a minha vida por conta de um comentário. Você percebe o quanto a gente vai longe e onde a gente alcança que a gente não sabe que chegou. É impressionante. Fora os relatos que a gente não sabe. E não abri o canal para isso, não foi para isso. Abri o canal porque eu abri o canal. Mas é porque... para mim virou Não, eu me tornei o que eu me tornei para isso. Assim, mas eu... Não, eu digo assim, eu abri o canal... As nossas histórias são... Eu abri o canal para fazer um canal de contar a história de crime e tal. E, de repente, ele se tornou um bem maior para quem... Então, eu acho isso fantástico. Ele tinha que nascer, ele tinha que ser... Eu fazia ideia do que ele tinha. Eu não fazia ideia de como fazer, assim... Eu falei, vamos fazendo. Então, eu acho muito legal, porque eu acho que essas coisas da natureza, da naturalidade vão acontecendo. Meu amor, beijo também. Te amo. Te amo também. Obrigada por sempre me receber tão bem. Eu sempre vou te receber também. A gente precisa se ver mais. Um beijo. Vocês aí, beijo. Gostaram? Assista a primeira entrevista também da Carol. Tem um bate-papo nosso no canal dela também. Assista lá. Dando Vozcast. Dando Vozcast. Já tá em todo vídeo. Toda semana, todo dia, como é que é? Toda semana tem. Um vídeo. Um vídeo por semana. Toda quinta-feira. Aqui tem 23 vídeos por semana.
Ah, mas é porque senão eu não consigo fazer as outras coisas que as pessoas me votaram para fazer, né? É verdade. Um beijo pra vocês. Até daqui a pouco.